Olá, é hora da gente falar de saúde. Tem-se cuidado? É bastante importante a gente manter a saúde em dia, né? Dezembro é um mês bastante importante para a gente falar de um assunto que deve ser sempre discutido. Mas neste mês é o mês da conscientização. A gente está falando da conscientização sobre o HIV/AIDS. E para falar desse assunto tão importante, está aqui comigo na tela o Dr. André. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo aqui no Saúde é Vida. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Doutor, por que é tão importante a gente falar desse assunto ainda hoje? É importante a gente continuar falando do assunto, porque, assim, apesar de a gente ter muita informação, né, sobre o vírus e sobre a doença, tem muita gente que ainda descuida, né, com as medidas de prevenção e acaba adoecendo, né? E muita gente que descobre, né, a doença tardiamente, né, até num ponto que pode já ter até algum agravamento mais significativo do sistema imunológico, né? E a gente sabe que se o tratamento for iniciado precocemente, as pessoas infectadas podem levar uma vida praticamente normal, né? Então, é muito importante que as pessoas falem sobre o tema, né, conheçam a doença e possam, quando for o caso, serem diagnosticadas precocemente e tratadas precocemente também. A prevenção ainda é a melhor solução na luta contra o HIV/AIDS? Com certeza, né? A gente sabe que não tem cura, né? A gente tem um bom controle da doença, né, com as medicações disponíveis, mas cura não tem. Então, com certeza, as medidas de prevenção, elas são as mais importantes aí no controle da doença, né? E como a gente já conhece o vírus há bastante tempo, a gente sabe, né, todas as formas de transmissão, a gente consegue, através das medidas educativas, né, do conhecimento, saber o que a gente sabe que tem que fazer para evitar a transmissão. Então, certamente a prevenção é a medida mais importante. Agora, é bom até a gente reforçar, apesar de ser um assunto bastante debatido hoje em dia, para ninguém ter dúvida, né, doutor? Quais são as formas de se prevenir contra o HIV? A principal forma de transmissão é por via sexual, né, através de relações sexuais sem proteção. Então, a melhor forma de se prevenir quando for ter uma relação sexual, utilizar todas as formas de prevenção possíveis, né? Principalmente o preservativo, né? No caso dos homens, e ter todos os cuidados aí, né? Se eventualmente tiver um contato sexual com uma pessoa desconhecida e ter algum problema com o uso do preservativo ou não utilizou, hoje em dia é possível fazer o que a gente chama de profilaxia pós-exposição, né? Que é a PrEP, né, Pessoa que teve uma doutor? exposição. Isso é a PrEP, né, no caso, né? Profilaxia pós-exposição. Que é justamente isso, a pessoa teve uma exposição, ela consegue iniciar um tratamento para evitar a infecção, né, e obviamente tem que ser iniciado o mais precocemente possível, né, é uma ferramenta a mais que as pessoas têm, além, é claro, dos cuidados na relação sexual em si. Seria um remédio, uma pílula, seria isso, doutor? Isso, um comprimido mesmo, né, que aí a pessoa faria o uso dessa medicação o mais breve possível, né? Então, a gente costuma iniciar essa profilaxia até 72 horas da exposição, e aí a pessoa fica tomando essa medicação por 28 dias e fazendo o uso correto, né? A taxa de infecção, mesmo que ela tenha tido uma relação com uma pessoa que tenha o vírus, né? E não esteja tratando, fazendo todos esses cuidados, o risco de transmissão é muito próximo de zero, né? Então, a gente tem condições de cercar o vírus de todos os lados para evitar a infecção. É como se criasse uma barreira contra o vírus no nosso corpo? Isso, é como se fosse, a gente vai combater tão precocemente o vírus, né, assim que ele entra no organismo, a ponto de evitar que ele se estabeleça, né? Então, a pessoa pode ter adquirido o vírus na relação, só que como está muito precoce, o vírus ainda não conseguiu se estabelecer no organismo. E aí, tendo já o remédio para combater o vírus, a gente consegue evitar a infecção, evitar que o vírus se estabeleça no organismo. Então, caso aconteça, né, de uma relação desprotegida, né, que essa pessoa já tem essa dúvida, né, se foi infectado ou não, o ideal é já procurar ajuda médica nesse intervalo aí de 72 horas, depois da relação? Isso. Exatamente. Então, isso é uma questão que a gente tem visto, né? Aumentar a procura por esse tipo de conduta,
porque as pessoas vão se informando, né? E sabendo que existe essa possibilidade, ela tem que ser utilizada, né? Em todas as situações em que houve uma exposição de risco, o ideal é que faça essa profilaxia pós-exposição. Agora, bom mesmo é se proteger, né, doutor, para não chegar a recorrer a remédios, porque a preocupação não tem que ser só com o HIV, tem outras doenças sexualmente transmissíveis também, né? Isso, exatamente, né? Vale lembrar que essa profilaxia pós-exposição, ela protege exclusivamente contra o vírus HIV. Agora, numa exposição sexual, certamente as pessoas podem adquirir uma série de outras infecções, né? Sífilis, né? As hepatites virais, gonorreia, clamídia, enfim, uma série de outras doenças. E aí, no caso, né, o uso do preservativo, ele protege contra todas elas, né? Então, certamente, não é porque tem, né, uma alternativa a mais aí para prevenir contra o HIV, deve deixar de usar o preservativo, né? O ideal é que a pessoa use todas as formas de proteção possíveis, né, para evitar a infecção, né? E fazendo essa combinação de medidas de prevenção, o risco fica muito baixo, de fato. Doutor, qual que é a importância do teste? Então, é importante a testagem, né, justamente para fazer um diagnóstico precoce, né? Então, certamente as pessoas que têm alguma exposição, mesmo que não tiveram a oportunidade de fazer essa profilaxia pós-exposição, o ideal é que sejam testadas, né, de forma seriada após essa exposição, né? Então, tem um teste, né, com cerca de 30 dias da exposição, outro teste com 90 dias da exposição. São medidas que podem já diagnosticar o mais rapidamente possível a infecção e já iniciar o tratamento, né? E a gente tem dados, né, bastante consistentes, né? Quanto mais precoce, né, a pessoa trata, né, começa a tratar o vírus, né, com os antirretrovirais, menor o risco dela ter qualquer problema advindo da infecção, né? Então, a testagem precoce, né, oportuna, certamente é uma das medidas que ajudam a combater a doença. Assim que o paciente foi diagnosticado como positivo, a unidade de saúde ali onde ele fez esse exame, já há um encaminhamento para o tratamento, doutor? Sim. Geralmente tem toda uma estrutura já montada, né, no centro de testagem, né? Não é simplesmente testar e mandar a pessoa procurar algum serviço. Tem um aconselhamento pré-testagem, um aconselhamento pós-testagem, né, que é para dar todo esse direcionamento, né? Então, a pessoa já sairia de um centro de testagem com a data da consulta para ser acompanhada de fato, né? Então, imediatamente essa pessoa que recebe um teste positivo, ela já tem todo o direcionamento feito. Agora, o tratamento avançou muito desde a descoberta do vírus para cá, né, doutor? É possível a pessoa levar, vamos dizer assim, uma vida normal, portadora do HIV? Sim, isso é de fato uma revolução também nos últimos anos, né? A gente ainda não conseguiu ter a cura, mas em termos de controle, né, com as medicações que a gente usa atualmente, a gente consegue controlar plenamente a doença, né? São raras as situações, né, das pessoas que fazem uso correto dos antirretrovirais, que precisam eventualmente utilizar algum outro esquema de drogas, né, que tenha mais efeito colateral, tem uma posologia mais desfavorável, né? Então, com o esquema de tratamento que a gente usa hoje em dia, né, para a maioria das pessoas, a gente consegue ter um pleno controle do vírus, né, com poucos efeitos colaterais e com uma posologia favorável, ou seja, são 2 comprimidos por dia, né, uma tomada só, na maioria das vezes. E aí, fazendo uso dessa medicação, a pessoa não vai evoluir, né, para o estágio de doença mesmo, de AIDS, e aí consegue levar uma vida praticamente normal. O que a gente ouve muito falar, né, é que ninguém mais morre desse vírus, né, doutor? Consegue levar uma vida mais tranquila, e isso se fizer o tratamento corretamente, né? Não relaxar com o tratamento, né, doutor? Porque tem pessoas que começam aí a ver reação, uma melhora, e acabam aí abandonando o tratamento. Isso é um risco para a própria saúde. Exato. A gente, assim, nos hospitais que eu trabalho, a gente sempre tem, infelizmente, né, pacientes internados com AIDS, né? E na maioria das vezes, quadros muito graves, né? E, infelizmente, algumas pessoas acabam falecendo, sim, né? Então, as pessoas que acabam descobrindo muito tardiamente, né? Ou que descobrem, não tratam, ou param de tratar,
certamente elas vão ficar sob risco de adquirir infecções mais graves, né? Infecções oportunistas, né? E aí, a depender do tipo de infecção, acaba sendo muito difícil de tratar, né? Então, as pessoas têm que entender que existe um tratamento eficaz, né? Se ele for iniciado, né, oportunamente, a pessoa não vai entrar nesse estágio de AIDS mesmo, da doença, né? E aí ela consegue, sim, levar uma vida normal e aí vai morrer, né, de outras coisas, né? Morre com o vírus, né? Isso a gente tem visto mesmo, né? Mudança desse padrão mesmo, né? As pessoas envelhecem, chegam, né, em idades mais avançadas, né? Aí acabam sofrendo de câncer, né? De eventos cardiovasculares, né? As coisas que acometem habitualmente as pessoas com faixas etárias mais elevadas, e não algo relacionado ao vírus em si, né? Então, essa é uma questão que tem que ficar claro mesmo. Agora, doutor, existe uma diferença entre portador de HIV e a pessoa que tem AIDS? Qual é a diferença, até para quem está em casa entender direitinho? O HIV é o vírus, né? É o nome do vírus que provoca a doença que é chamada AIDS, né? Só que a doença ela só vai acontecer geralmente em estágios muito avançados da infecção, principalmente relacionado ao tempo sem tratamento. Então, quanto maior for o tempo de infecção sem a pessoa estar tratada, o risco de evoluir para a AIDS, para a doença, vai aumentando, né? Então, se a pessoa adquirir o vírus, né, no momento inicial, ela tem infecção pelo vírus HIV, não tem AIDS. Se ela iniciar o tratamento, né, precocemente ou oportunamente, ela nunca vai chegar até AIDS. Ela vai ter só a infecção crônica pelo vírus, né? Mas se ao contrário, né, a pessoa descobrir muito tardiamente, né, ou descobrir a infecção pelo vírus HIV, não tomar as medicações, ao longo de alguns anos, ela vai evoluir com a doença, com a AIDS em si, né? Então, é importante ter essa distinção, né, que a pessoa que tem o vírus, né, se ela fizer o tratamento adequadamente, né, ela nunca vai chegar ao estágio de AIDS. Doutor, existem casos de pacientes que portam HIV, mas que não transmitem esse vírus? Então, na verdade, as pessoas que têm o HIV e que tratam adequadamente, a gente consegue reduzir bastante a carga viral desses pacientes. Então, a gente praticamente elimina o vírus circulando no corpo da pessoa, né? E nessa situação, né, que a pessoa está com a carga viral controlada, isso de forma consistente, né, ao longo de meses e anos, essa pessoa não transmite, né? Então, isso é uma outra mensagem importante, né, que se a gente controlar, se a pessoa que tiver o vírus, ela for tratada adequadamente, ela deixa de transmitir, né? E aí tem casos até com casos sorodiscordantes, por exemplo, podem ter filho, né? A mulher pode engravidar, ela tendo HIV ou o parceiro tendo HIV, sem problema algum, né? Basta que faça o tratamento correto. Olha, doutor, o senhor falou de um tema bastante importante, que são as grávidas, né? Existe risco do feto ser infectado, né? Ou mesmo do bebê durante a amamentação? Então, existe sim o risco, né? É uma doença que é possível, né, ocorrer transmissão tanto durante a gestação, como no momento do parto, e também na amamentação. Só que a gente tem medidas, né, conhece todas as formas de prevenir essas transmissões, né? E a gente consegue controlar totalmente esse risco, né? A ponto, né, como eu falei, de ser bastante seguro que uma mãe portadora do vírus HIV engravide e tenha o bebê sem estar infectado, né, pelo vírus HIV, inclusive por parto normal, se for o caso, né? Então, assim, a principal medida para prevenir essa forma de transmissão, né, da mãe para o feto, é a mãe estar tomando adequadamente as medicações, né? Então, quando é o caso de uma mãe que é sabidamente portadora do vírus HIV e faz o tratamento correto, né, tem uma boa adesão ao longo de um período consistente, né, ela não vai transmitir o vírus para o feto, certo? E ela pode, inclusive, nessa situação, ter parto normal.
Doutor, eu até queria falar de uma questão, né, já que a gente está aí no dezembro vermelho, que é o mês de conscientização, quanto ao preconceito, né? Porque as pessoas ainda, apesar dos tempos, do avanço, das discussões, ainda tem a questão do preconceito. Então é importante a gente também eliminar o preconceito a respeito desse assunto, né? Isso é uma medida muito importante também, porque pode ser que próprio preconceito, né, prejudique as pessoas, assim, no sentido de buscarem o diagnóstico, né? A pessoa acaba tendo um preconceito, né, de ser testada, né? Então, é importante que ter esse esclarecimento, né, sobre o que é a doença, sobre as formas de tratamento, sobre o dia a dia, né, das pessoas que convivem com o vírus, né, no momento atual, para saber que, como a gente falou, é uma doença que é plenamente controlável, né, desde que o diagnóstico seja precoce e o início do tratamento seja precoce também, né? Então, quanto menos preconceito tiver, né, mais as pessoas vão buscar o diagnóstico, né, vão fazer o diagnóstico precocemente, iniciarem o tratamento e aí poder conviver com o vírus sem grandes problemas, né, sem chegar a ter nenhum comprometimento mais grave aí da sua saúde. É importante a gente reforçar que o vírus HIV, a AIDS, não tem cara, né? Porque às vezes as pessoas até não querem chegar perto desses pacientes, né? E às vezes é bom você ter essa conscientização, porque não existe mais um grupo só, né, doutor? Todos nós estamos arriscados a ter, claro, se tiver algum relacionamento desprotegido ou compartilhar objetos cortantes também, né? Isso. Então é exatamente isso. Não tem como a gente, né, identificar, né, algum grupo especificamente que só esse grupo tenha o risco de se infectar, né? Há um tempo atrás, né, tinha muita questão, né, com homossexuais e achar que era uma doença exclusiva, né, de homossexuais. A gente sabe que isso já foi abandonado há muito tempo, né? Então, independente da opção sexual, do tipo de relação que a pessoa tenha, né? Qualquer exposição sexual, né, se ela for de forma desprotegida, ela vai envolver algum grau de risco, né? E as pessoas, sabendo disso, elas têm totais condições de adotarem todas as medidas de prevenção, como a gente falou, tanto preservativo, profilaxia pós-exposição, para casais sorodiscordantes, algumas situações específicas tem profilaxia pré-exposição, né? As pessoas que sabem que se expõem, enfim. Então, hoje em dia, a gente tem uma série aí de medidas preventivas para evitar que a doença se estabeleça. Tá certo, doutor. Infelizmente, nosso tempinho acabou. Foi muito bom bater um papo com o senhor e receber suas orientações, viu? Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, fico à disposição aí. Muito obrigada e obrigada a você também que esteve comigo até agora e o doutor André. E faça igual ele disse, cuide da sua saúde e jogue o preconceito no lixo. Até nosso próximo encontro. Tchau.